Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, imagina que você acabou de comprar um jogo que você estava muito ansioso pra jogar e aí a história é muito interessante e você tá louco pra descobrir o que vai acontecer no final. Só que você percebe que o jogo termina do nada, sem muitas explicações, você não entende o que aconteceu, deixa várias dúvidas e aí você descobre que tem uma DLC que teria o final verdadeiro. Parece muito absurdo, né? Só que isso acontece mais do que o normal. Então foi pensando nisso que hoje eu separei pra vocês 8 jogos em que te obrigaram a comprar o verdadeiro final. Então já faz o seguinte, clica nesse botãozinho de inscreva-se aqui embaixo para você poder receber todos os vídeos novos que saem toda semana com muitas jogatinas e curiosidades no mundo dos games. Clica aqui à vontade, é de graça e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você tiver no celular é só você descer um pouquinho o vídeo que vai ter o botão aí também. E ativa o sininho se quiser receber os vídeos antes de todo mundo. Combinado? Já clicou? Então bora pro vídeo. A franquia Dead Rising sempre foi insana. Você tem que ficar matando vários zumbis pelo caminho, enfrentar psicopatas, salvar os sobreviventes e tudo isso em 72 horas para você descobrir o que tá acontecendo na cidade. What is it, Stacy? Dead Rising ficou absurdamente popular e claro, como todo jogo que faz sucesso, ele teve as suas DLCs, mas elas só adicionavam mais coisas pro jogo ou uma missão opcional, nada que fosse tão grave pra história. Exceto no novo jogo da franquia, o Dead Rising 4, que veio com a proposta de trazer o Frank West de volta, o protagonista do primeiro jogo. E os desenvolvedores ainda prometeram que seria a volta da franquia às origens. Mas o que tivemos foi um jogo bem diferente do primeiro e que acabaram por cortar o final da história. Tipo, você consegue fazer o final no modo normal, mas o final verdadeiro foi arrancado do jogo e virou uma DLC. Infelizmente tem jogos que são tão absurdos que alcançam proporções nunca antes vistas em um videogame, que você já fica quase hipnotizado de ver como as coisas vão desenrolando até chegar ao final. Assim é o Azura Wrath, que você enfrenta inimigos de tamanhos colossais e participa de lutas épicas. No jogo você está na pele do Azura, que foi traído pelos seus próprios amigos de batalha, e ele agora precisa ir lutar contra todos eles para salvar a sua filha. O grande problema é que o jogo vai aumentando sua história e cada vez mais deixando coisas épicas pra você enfrentar, e aí do nada os caras simplesmente esqueceram de colocar o final do jogo. Essa foi a desculpa que eles deram, né? Foi colocando tanta coisa que fingiram que esqueceram a parada mesmo. Tá de brincadeira, né? Você vai chegando perto do final e cada vez mais você fica preso na história. E aí do nada os capítulos que concluem mesmo a história vieram tudo por DLC. Você tá lá todo empolgado pra ver o final e o jogo deixa você com um gancho enorme pra mais capítulos pagos. Simplesmente ridículo. Next time, do not come back. Um jogo que deu um cagaço enorme em muita gente foi o Outlast, que te coloca na pele de um repórter que vai fazer um furo de reportagem e sai gravando dentro de um hospício, tentando descobrir o que realmente aconteceu naquele lugar. Tem muita coisa realmente pesada durante todo o jogo, mas também, né, você tá num hospital psiquiátrico e ainda tiveram diversos experimentos científicos absurdos. E logo no final do jogo, o que basicamente acontece é que você foi possuído por uma fumaça que ficava aterrorizando o lugar e sai matando todo mundo. Isso seria o final normal do jogo, mas aí deixou bastante pessoas muito bravas, inclusive eu joguei com meus amigos, quando você tá em grupo assim, você não tem medo, aí a gente chegou no final e ficou tipo, o quê? Como assim? Por que só aconteceu isso aí? Não faz sentido nenhum, eu joguei isso tudo à toa. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficaram dessa mesma forma que eu fiquei, porque a história deixou um gancho enorme das coisas, tipo, o que aconteceu com a empresa e o resto do hospício, e essa fumaça satânica aí, o que raios tá acontecendo? Até que eles lançaram então a DLC The Whistleblower, que colocaram na pele de um outro personagem, mas que acaba por finalmente descobrir toda a verdade e consegue sair daquele lugar. Sendo assim então, um final verdadeiro. Is hurting Murkoff worth that much to you?
Assassin's Creed Revelation foi a continuação do Brotherhood, que é realmente muito bom. Continua contando a história de um dos personagens mais carismáticos e queridos da franquia, o Ezio, e também traz algumas memórias do Altair. Aqui no caso, o Desmond ficou em coma induzido depois do final absurdamente chocante do Brotherhood, em que ele vai dar uma punhalada na Lisa Stillman, que explodiu a cabeça de muita gente quando viu que isso aconteceu. Só que no jogo mesmo, você chegando no final do Revelations, acaba por não explicar tantas coisas assim do Brotherhood, e deixa mais dúvidas sobre o que foi mostrado no Revelations. Foi só na DLC The Lost Archive, ou o Arquivo Perdido, que o jogo resolveu explicar o que aconteceu no final dos dois games. E é claro, você tinha que pagar pela DLC. E foi aí nessa brincadeira que começou a fazer a galera ficar muito revoltada com a Ubisoft e com a franquia, de que todo ano vinha um jogo novo e que o jogo era só explicado nas DLCs. Data upload initiated. A linha de jogos com terror psicológico, com criaturas bizarras na ficção científica e que foi muito popular alguns anos atrás, foi o Dead Space, que trouxe um protagonista badass pra caramba que resolvia tudo sozinho, que era o Isaac, que no primeiro jogo ele era mudo, depois ganhou algumas falas e personalidade, e no terceiro ele até tem um amigo pra lutar junto com ele. Só que pra acabar com toda a desgraça que acontece durante a jogatina, no final do jogo você tem uma luta épica pra tentar tirar esse mal do planeta, e o Isaac acaba se sacrificando por isso. Die here, no. But Earth gets it tomorrow. O problema é que esse não é o final verdadeiro do jogo. O final mesmo está novamente por DLC, que de alguma forma o Isaac conseguiu sobreviver e depois ele ainda tenta voltar pra casa, mas só pra descobrir que a Terra foi toda infectada com diversas luas zumbis. Ou seja, de um final que ele morre e vai pra outro final que tudo foi perdido basicamente. Adiantou foi nada então essa DLC, só foi pra passar raiva mesmo. A franquia sensacional do Batman nos videogames trouxeram um monte de coisas incríveis pra esse personagem, como os combates, a ambientação de Gotham e, claro, os vilões do Batman, que é um mais insano do que o outro. No caso, vamos falar do jogo Batman Arkham Knight, que você passa o jogo todo encontrando com um cavaleiro de vermelho e preto, e quando você chega bem no final, é revelado que ele era o segundo Robin, o Jason Todd. E aí depois os dois se acertam e vão pra derrotar o espantalho. Stand down, Robin. Don't call me that. It's not who I am. E o game praticamente fica nisso, você derrota o vilão e o Jason vira um vigilante assim que nem o Batman, só que não fala mais nada do que aconteceu com ele depois. E pra você descobrir o que aconteceu, é isso mesmo meus amigos, você vai ter que comprar a DLC do jogo pra ver o restante da luta do Jason Todd e ele se redimindo das coisas que ele tinha feito e como também ele conseguiu lutar contra o crime organizado da cidade. Isso não chega a ser bem um final assim, mas é sacanagem, né? Dividiram a parada de propósito só pra lucrar mais em cima. Porque ele foi um personagem que aparecia constantemente no jogo, então tinha que ter um desfecho. Mas aí nesse caso, a grana acabou falando mais alto. Shinji Mikami foi um dos grandes produtores da franquia Resident Evil e que acabou saindo da Capcom para montar a sua linha de jogos de terror, que seria a promessa da volta às raízes de se assustar os jogadores com um videogame. Devil e Finn tem uma mistura de terror psicológico com sobrevivência. Você joga na pele de um policial e tenta descobrir o que aconteceu no hospital da cidade. Só que o grande problema foi que o game termina com um monte de perguntas do tipo: o que aconteceu com a esposa do Sebastian, o protagonista? Ou então, o que a sua parceira Julie sabe da treta que acontece no jogo? Por conta do final ter ficado em aberto para muitas perguntas, sabe o que a produção decidiu fazer? Colocaram não um, nem dois, mas 3 DLCs para concluir toda a história. E o pior é que ele responde algumas coisas e aumenta para mais perguntas ainda. O cara é muito ambicioso, fazendo você ficar esperando infinitamente para um segundo jogo.
O incrível mundo aberto de Fallout 3 sempre usou das opções que o jogador escolheu para influenciar na história e como ela iria chegar até o final, além de dar dezenas de caminhos diferentes que podem te levar para o lado bom ou para o lado ruim. Come on, you piece of junk. O jogo vai indo com essa liberdade enorme de possibilidades até o final, mas o grande problema é que para salvar o pessoal que fica junto com você, tem duas opções. Ou você se sacrifica em nome de todo mundo, ou coloca a sua amiga Sarah para ser o sacrifício e evitar que a radiação chegue para todos os outros que estão ali. Só que um dos seus amigos que te ajuda durante o jogo está também ali no final com você e ele é imune à radiação, podendo assim evitar que o final fosse trágico para todos do grupo. Só que tem um probleminha, o jogo não te dá essa opção que seria a mais óbvia. Mas aí você já deve imaginar o que eles fizeram, né? Eles criaram uma DLC chamada de Broken Steel, que chegou 6 meses depois do lançamento do jogo, fazendo a galera ficar maluca pra caramba, só pra ter um finalzinho melhor com a opção que era óbvio pra todo mundo. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo e gostado das curiosidades, e não saia dele antes de avaliá-lo com um joinha, porque isso me ajuda demais. É só você clicar no botão joinha aqui embaixo, aqui, ó, compartilha com os amigos, manda aí pra alguém no WhatsApp, no Facebook, pra aqueles seus colegas que também jogam videogame. Vai ser muito da hora receber todos vocês aqui no canal. E se por acaso esse é o seu primeiro vídeo, clica no botãozinho de inscreva-se aqui embaixo pra você poder receber todos os vídeos novos, como eu falei no começo do vídeo. Então clica aí que ainda dá tempo e é de graça, você pode clicar a qualquer hora também, mas é só um motivo pra você se inscrever no canal agora. E se você quer comentar, sei lá, qualquer outra coisa, Fiaspo, você é um lixo, ou eu tenho uma sugestão de tema pra você, comenta aqui embaixo também que com certeza eu vou olhar a sua sugestão e quem sabe eu não faço um vídeo que você deu o tema. Agora, se você quer conversar comigo diretamente, bater um papo da hora, falar sobre videogames, animes, filmes, qualquer coisa, me siga nas redes sociais, o meu Twitter, Facebook e Instagram vai estar aparecendo aqui pra vocês, eu tô sempre conversando com vocês lá. Então é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e fui!